A história de Abraão continuava. Depois da poderosa promessa de Deus, o tempo passou, e a fé daquele homem seria provada de formas que o mundo jamais esqueceria. Abraão vivia em paz nas planícies de Manre. Mas seu coração ainda se lembrava de seu sobrinho Ló, que havia escolhido morar perto de Sodoma, menos uma cidade próspera, mas que estava mergulhada no pecado. Sodoma e sua cidade vizinha, Gomorra, haviam se tornado um símbolo de corrupção e maldade. Violência, injustiça e imoralidade dominavam suas ruas. O clamor daquele povo havia subido até o céu, e Deus decidiu que era hora de agir. Numa tarde quente e silenciosa, Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, quando viu 3 homens se aproximando. Sem saber quem eram, correu ao encontro deles e os recebeu com a maior hospitalidade, oferecendo água, descanso e uma refeição. Mas eles não eram simples viajantes, eram mensageiros do próprio Deus. Enquanto comiam, um deles fez um anúncio que parecia impossível aos ouvidos humanos. Daqui a 1 ano, tua esposa Sara terá um filho. Sara, que escutava tudo de dentro da tenda, riu em silêncio. Como ela poderia, já em sua velhice, gerar uma criança? Mas Deus ouviu seu riso de incredulidade e perguntou: por acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Naquele momento, Abraão e Sara entenderam. A promessa estava prestes a se cumprir, contra todas as probabilidades. Depois da visita, os anjos se levantaram e olharam na direção de Sodoma. Abraão os acompanhou por um trecho do caminho, e o Senhor, tratando Abraão como um amigo, revelou seu plano: destruir aquelas cidades ímpias. Com o coração aflito, não por si mesmo, mas pelos outros, Abraão começou a interceder. Senhor, destruirás o justo junto com o ímpio? E se houver 50 justos naquela cidade, não a pouparia por amor a eles? Deus, em sua infinita paciência, respondeu: se eu encontrar 50 justos, pouparei toda a cidade por amor a eles. Mas Abraão, ousado em sua compaixão, insistiu: e se forem 45? E 40? E 30? E 20? E se houver apenas 10? E a cada pergunta, a misericórdia de Deus se estendia. Por fim, o Senhor respondeu: por amor a 10 justos, não a destruirei. Mas nem 10 foram encontrados. Naquela mesma noite, os anjos chegaram a Sodoma e encontraram Ló sentado à porta da cidade. Eles o advertiram com urgência: sai desta cidade, leva tua família e tudo o que tens, porque o castigo do Senhor está prestes a cair. Com pressa, Ló fugiu com sua esposa e suas 2 filhas, guiados pelos anjos. A ordem era clara: foge por tua vida, não olhes para trás, nem pares em lugar nenhum da planície. Mas no caminho, a mulher de Ló, talvez com o coração preso às coisas que deixava para trás, desobedeceu à ordem divina e olhou. E naquele instante, foi transformada em uma estátua de sal, um monumento eterno à hesitação e à desobediência. Então, o céu se abriu e o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. As cidades inteiras foram completamente consumidas pelas chamas, e sua fumaça subia ao céu como a fumaça de uma gigantesca fornalha. Na manhã seguinte, de longe, Abraão contemplou aquele cenário terrível. E ali, ele entendeu que a justiça de Deus é perfeita e inevitável, mas também que sua misericórdia é imensa para com aqueles que o temem e obedecem. O tempo passou, e a promessa, finalmente, se cumpriu. Exatamente como Deus havia dito. Sara concebeu e deu à luz um filho em sua velhice. Abraão o chamou de Isaque, um nome que significa riso. Aquele riso de dúvida de Sara na tenda havia se transformado em um riso de pura alegria. Deus havia transformado o impossível em um milagre vivo. E Sara, já em idade avançada, seguravam em seus braços a prova incontestável da fidelidade divina. A alegria encheu aquela casa, mas a fé de Abraão ainda seria colocada à prova. Uma última vez,
em um teste que desafiaria toda a lógica humana e todo o amor de um pai. Certa manhã, a voz de Deus ecoou novamente para Abraão, mas desta vez, com uma ordem de partir o coração. Toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tanto amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. O coração de Abraão se partiu em 1000 pedaços, mas ele não hesitou. Sua confiança em Deus era absoluta. Levantou-se bem cedo, preparou a lenha para o sacrifício, e partiu em silêncio com Isaque e 2 servos. Durante a longa caminhada de 3 dias, o menino, inocente, perguntou: Meu pai, aqui estão o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, com a voz embargada, mas cheia de fé, respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Quando chegaram ao monte Moriá, Abraão construiu o altar, arrumou a lenha, e com o coração em pedaços, amarrou Isaque sobre ela. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele levantou a faca, pronto para obedecer a Deus, acima de tudo. Mas antes que o golpe caísse, uma voz vinda do céu bradou: Abraão! Abraão! Não estendas a tua mão sobre o menino. Não lhe faças mal algum, porque agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu único filho, aquele que amas. Abraão ergueu os olhos, e no mesmo instante, viu um carneiro, preso pelos chifres em um arbusto. Era a provisão de Deus. Ele tomou o carneiro e o ofereceu em sacrifício no lugar de Isaque. Naquele dia, naquele monte, o Senhor reafirmou sua aliança com Abraão, dizendo: Porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, juro por mim mesmo que te abençoarei grandemente. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. E por meio da tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste à minha voz. E assim, Abraão provou que sua fé era mais forte que qualquer medo e mais profunda que qualquer dor. Ele confiou quando tudo parecia impossível. Ele obedeceu quando o sacrifício era insuportável. Por isso, seu nome ecoou através dos séculos como o pai da fé, um homem que acreditou, acima de tudo, que Deus sempre cumpre o que promete. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Compartilhe com alguém que precise renovar sua fé e inscreva-se no canal para acompanhar a próxima parte dessa jornada incrível. Afinal, a história do povo escolhido por Deus está apenas começando. Obrigado por assistir e até a próxima.